A gente começa hoje com um daqueles temas que tocam fundo o coração: provisão divina. E o que esse assunto tão essencial nos faz pensar logo de cara é: será que a gente tem percebido as ações de Deus na nossa vida, mesmo quando tudo parece estar fora do lugar? Hoje é domingo, dia 23 de junho, e estamos estudando a lição dos jovens. O texto vem num tom de testemunho, daqueles que a gente escuta e já sente que Deus está no controle. Mas é importante lembrar que a história contada ali não é minha, é um trecho da lição. O autor relata uma experiência marcante com a providência de Deus ao tentar comprar uma casa com a esposa. Eles tinham o desejo, oraram, buscaram, e parecia que nada dava certo. Um anúncio os empolgou, mas a corretora resistiu a levá-los até lá, dizendo que aquela casa estava bloqueada pelo banco e não se podia fazer nenhuma oferta. Mesmo assim, eles insistiram. E quando finalmente conseguiram visitar a casa, o que viram foi um cenário desolador. Árvores crescidas, animais no gramado, a casa em ruínas, e ainda assim eles sentiram que era aquela. Já parou para pensar que muitas vezes a bênção vem embrulhada em aparência de problema? O que parece um obstáculo pode ser exatamente o caminho que Deus está abrindo para a gente. Como eles disseram à corretora, somos pessoas de fé. E por isso, nenhum banco, nenhuma circunstância poderia impedir aquilo que Deus já havia separado para eles. E sabe o que aconteceu? Fizeram a oferta e, contra todas as probabilidades, o banco aceitou. Em menos de uma semana, algo que estava trancado há anos foi destravado. Porque quando Deus quer agir, nada pode impedir. A história segue com uma atitude de gratidão. O autor da lição conta que, na reunião de encerramento com a imobiliária, ele fez uma oração e distribuiu livros da igreja para todos ali, em sinal de agradecimento. E isso não passou despercebido. Um dos executivos presentes disse: "Eu nunca havia participado de uma reunião como esta antes." Essa fala parece simples, mas ela revela algo profundo. Quando testemunhamos com sinceridade, quando damos glória a Deus publicamente, isso impacta pessoas. Talvez elas não entendam tudo na hora, mas não saem dali do mesmo jeito. O trecho final da lição nos faz uma pergunta que também serve como chamado. Quando vemos a atuação de Deus, como podemos deixar de falar sobre Ele? E esse é um ponto que precisamos refletir seriamente. A fé verdadeira não é só para consumo interno. Ela precisa ser visível, proclamada, compartilhada. O estudo deste trimestre está terminando. E ele nos convoca a algo muito claro: sair do altar de adoração, aquele momento íntimo com Deus, e aceitar a missão dele em favor dos que ainda não o conhecem. A experiência com Deus não termina na bênção recebida. Ela continua na forma como a gente responde a essa bênção. E a resposta que ele mais espera é o nosso envolvimento na missão. Será que temos falado das provisões que Deus tem feito na nossa vida? Será que temos usado esses testemunhos como pontes para levar outros até Ele? Ou estamos apenas acumulando bênçãos em silêncio? Em Profetas e Reis, capítulo 25, Ellen White fala sobre o chamado de Isaías. Um chamado que começa com uma visão impactante da santidade de Deus e termina com um "eis-me aqui, envia-me a mim." Quando somos tocados pela graça, quando reconhecemos a presença de Deus, a única resposta coerente é a entrega total. Que hoje você possa olhar para trás e reconhecer as provisões divinas que te trouxeram até aqui, e que isso te leve a falar dele com mais intencionalidade, com mais coragem, com mais gratidão. Que Deus te fortaleça hoje e que o estudo de hoje se torne vida em você. Até o próximo vídeo.